Boa noite, Magui. Boa noite, Lili. Vamos chegando, pessoal, se tomando seus lugares, seus assentos. Tá para começar aí. Vamos dar uns 2 minutinhos, Magui? Deixa eu te botar aqui já. Acho. Aê! Chegou! Ah, Maravilhosa. E aí, meu amor, como é que tá? Que linda! certo. Que Adorei esse linda é o fundo todo bronze. colorido. Que Aham, linda é tá o na praia, bronze. né? Tá na Aham. praia. Treino no sol forte. Aí. Aham, deixa. Não, Mas mas é, né? praia internacional. Tem que correr de biquíni, amiga. Pra quem não sabe, a Magda é corretora, né, Magda? De top, bem curtinho, aproveita Aham, e já pega um bronze, né? claro. Fio dental, Claro, amiga. Já vai. claro, mas é o que eu faço, é isso aí, tem que aproveitar. E olha só, a prova já vai estar em torno de 40 graus, né? Então, o que eu tenho que fazer? Me adaptar. Então, se Com é para se certeza. adaptar, vamos apelar para o sol ao meio-dia. Não tem que ser, né? Porque até porque não tá tão calor quanto nos outros anos nessa época, né? É, mas é que a prova vai ser 3 de dezembro, né? Vai estar calor. E no Provavelmente asfalto, vai estar. no asfalto. Quantos quilômetros são? Não é quilômetro, é por hora. São 500 metros, uma reta, né? De 500 Uhum. metros, tu fica vai e vem durante 6 horas. É. E Nossa, aí, coragem. a quilometragem, a classificação é de acordo com a quilometragem que Com a tu faz, né? quilometragem. É. Genial. Isso aí. Uhum. Então, vamos começar essa live linda, então. A Então, vamos. Ah, dona Denise já tá a postos? a Denise, falei com ela, expliquei como ela faz para entrar pelo Instagram, né? Porque, por incrível que pareça, é mais comum o pessoal pelo Face, né, do que Instagram. Então, eu disse para ela que a gente ia começar com uma introdução e dar oi pro pessoal que está entrando. E depois a gente ajuda a Denise para entrar, porque é muito importante a presença dela hoje, né? Maravilhosa. Tá? Então tá, gente, vamos começar então a nossa live. Live, então, que é um oferecimento do coletivo para elas, com elas, sempre lembrando, né? Eu e a Magda Chagas, maravilhosa, minha amicíssima, né, Magda? Toda semana, então, a gente bate um papo aí às 19 horas, nos sábados, sobre as lutas das mulheres. Então, a live se chama As Lutas das Mulheres, e nessa semana, então, a gente vai estar falando sobre a violência contra a mulher, ou as violências contra a mulher, melhor dizendo, né? Então, para iniciar, eu vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou a Juju Lopes. Bom, a minha descrição, né? Então, feminista, antirracista, né? Eu tô aí no Comped, no Mohan. Quiserem saber mais, entre nas redes ali, pergunta, chama no direct que a gente bate um papo. A minha audiodescrição, então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo comprido, ondulado, tô com um óculos bem grande, que parece de vidro, assim. Tenho um rosto redondo, tô de batom vermelho, um brincão prateado, hoje tô toda de prateado. Inclusive um oferecimento da Elis, a minha amicíssima lá do Salão Star, ó. Vamos lá, Ó, gurias, vou Elis, ficar gatíssima, ó. Já tô fazendo meu merchan, né? Sempre tem o merchan. A Elis que fez teu estilo hoje. Hoje ela que me dá até as bijus é by Elis. Ó, Atrás de mim, então, tem um mural que eu ganhei do meu mano e da minha cunhada, maravilhosos. Lindo, maravilhoso. E, olha, e tô de vestidinho preto hoje, mas continuo com o batom vermelho para comemorar aquele grande campeonato que a democracia venceu há pouco tempo atrás. Então é ah, isso, pessoal. Eu é que isso. dúvida! Agora tem que dar aquela lembrada, né? Que a gente tá Ela de sorriso, tem, sorriso de orelha a orelha, né, gente? Mas então é isso, tá? Agora a Magda maravilhosa pode falar aí a tua audiodescrição e dar o teu boa noite pro pessoal, meu amor. a Juju tem que dar a letrinha da comemoração. Então, meu nome é Magda Chagas, sou enfermeira, sou coordenadora e idealizadora do coletivo Para Elas com Elas, que é um coletivo de meninas e mulheres, principalmente em Viamão, mas que tem pessoas de outros bairros, outras cidades, inclusive.
Sou coordenadora do MOHAN Rio Grande do Sul, que é o movimento de reabilitação ou de reintegração das pessoas com hanseníase. Sou do colegiado da direção nacional do MOHAN e faço parte da coordenação da bioética e ética do MOHAN Nacional também, que eu sempre esqueço de falar, eu acho que a Juju nem estava sabendo desse detalhe. É muito detalhe, né? Então, assim, eu tenho cabelo crespo pelo ombro, estou usando um óculos preto, um aro preto, fininho, pequenininho, não é tão grande como o da Juju. Estou de batom vermelho, tenho pele clara, peguei um pouco de sol, tô meio torrada, assim. Um colar preto com um círculo, uma blusinha preta também, sem manga. E atrás tem umas flores. Damos homenagem da minha mãe, era dela. Então, resolvi deixar atrás, porque nas últimas lives, na parede, tinha a bandeira do MOHAN e algumas causas e lutas. Mas eu pensei, hoje o assunto é um pouco pesado, então vamos, né, botar cores no negócio, então, para melhorar. Então tá eu e a Juju com imagens bem interessantes atrás, né, Juju? Bem representativas. Ai, que amor, você da mamãe. Tá ali já dando força pra gente, amada. Muito lindo, adorei. Era Bom da minha mãe. gosto, moça. Então, Magda, o que a gente fala hoje sobre então, as violências contra a mulher, né, gurias e gurizes que estão nos acompanhando aqui. Então, o que eu posso falar, assim, né, que embora seja tão visibilizada a violência física, né, o próprio feminicídio em si e a violência física, eu acho que é importante a gente trazer também, né, Magda, hoje, os outros tipos de violência que a gente sofre, né, e aí debater em cima disso, vocês fiquem à vontade, podem colocar as perguntas, a gente vai olhando ali, vai respondendo, né? Aquilo, sempre ressaltando que aquilo que a gente não souber responder, a gente vai buscar o conhecimento para trazer, porque nós estamos aqui também para aprender, né, Magda? Um dos objetivos, se não o maior, do Pra Elas, com Elas, do coletivo que, né, deu origem à nossa live, é justamente isso de educação continuada, né? E todas que estamos aqui, estamos para aprender, então, umas com as outras aí. E, então, fiquem à vontade também para trazer perguntas para a gente. Eu gostaria de ressaltar, assim, algumas coisas com relação a isso, então. Que na Lei Maria da Penha, ela cita cinco principais, vamos dizer assim, violências, que são as violências que a gente mais discute, né? Que podem haver mais, mas que são as que a gente mais discute. Assim, a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. E aí acontece entre a patrimonial, entre a psicológica e a moral, fica aquela, mas não seria a mesma coisa? Não seria porque a gente caracteriza como, né? A gente não, né? Porque eu não sou jurista, mas lá no site da Justiça, inclusive essas informações todas que eu tô passando para vocês, deu hoje, eu tirei todas do site da Justiça Brasil, então, né, da Jus Brasil, desculpa, Jus Brasil. Então lá vocês vão encontrar todas as informações e muito mais informações, né, também a respeito disso. Então eles caracterizam, né, se caracteriza como calúnia, injúria e difamação seriam da ordem moral. E da ordem psicológica, aquilo que fere o intelecto da mulher. Então, quando a violência ela faz com que a mulher subjugue a si própria, né, se veja de uma forma diferente do real e se coloque em situações por se achar inferior, né, diminuição de autoestima, né, essas coisas, cercear certas atitudes da mulher, tu fala muito alto, tu ri demais, tu usa roupa muito curta. Então, é esse tipo de violência que cria um imaginário na própria mulher de que ela é inferior ao que ela é. Então isso seria a psicológica. E já a moral seria atacar mesmo com injúria, com difamação, fazendo piadas, né, que diminuam a moral da mulher ali. E já o psicológico que traga algum dano de cunho mesmo emocional na mulher. Então, né, essa é a separação das duas ali, mas a gente tem muita mais coisa para falar sobre isso. A física a gente conhece, né, gente? Desde um puxãozinho de cabelo
até o feminicídio em si, né, o ato consumado. A patrimonial, a gente tem aí algumas formas dela se envolver nos relacionamentos, mas que eu gosto de pontuar, né, as duas principais que eu vejo, que é quando a mulher é cerceada de trabalhar, então ela é cerceada de ter o próprio capital, né? Então, a partir desse momento, ela é escrava do relacionamento porque ela precisa da condição financeira do parceiro, né, ou da parceira, para ter condição de vida, né? Condição básica de vida. Então, para um simples absorvente, ela vai precisar, então, para se alimentar, inclusive, né? Para gerir a sua própria subsistência, ela vai precisar desses recursos do parceiro. Então, isso coloca ela nessa situação de violência patrimonial. Ou quando ambos trabalham, a mulher tem essa liberdade, vamos dizer, para trabalhar, mas os recursos que ela traz para o relacionamento são cerceados pelo marido. Isso vai, gurias, desde que eu tenho que pedir para o meu marido para eu comprar uma coisa, até o meu marido tem as senhas do meu cartão de crédito e ele que eu abro o meu extrato e ele controla se eu comprar alguma coisa fora. Então, assim, a gente tem que ver que a sutileza da coisa não torna ela melhor. É só uma questão de tempo. Dá para notar que é só uma questão de tempo para o abuso ir aumentando, né? Então, assim, a gente não pode deixar como, foi só aquilo, porque não é só aquilo, aquilo é um indício de uma coisa muito maior. Essas violências que eu falei aqui para vocês, essas 5 que são tratadas na Lei Maria da Penha, elas podem aparecer isoladamente, mas normalmente elas acontecem, né, juntas. E elas começam no nível e vão aumentando. Vão aumentando, até que chega naquele ponto que a mulher não aguenta mais e aí tenta sair do relacionamento e acaba acontecendo o pior, né? Que é o feminicídio consumado. Que não é só pelo fato... O feminicídio não é só quando uma mulher morre porque ela quer sair de um relacionamento. Que isso também fique bem entendido, que o feminicídio é quando uma mulher morre simplesmente pelo fato de ela ser mulher. Então não é só quando ela se rebela diante de um relacionamento, né? Mas também quando ela se rebela... E se tu escrever no Google agora ali, né? Mulher morta por... A primeira opção que vai aparecer é marido, cônjuge, sabe? É parceiro, companheiro, então é claro que fica muito, né, subjugado a isso, mas não é só isso. Então a gente tem que pensar as pequenas coisas também, para que a gente não deixe chegar nesse ponto. Só um pequeno parênteses, na terça-feira eu fiz a Rádio Corredor com a Neomara Mariano, sigam ela, maravilhosa, Quebrando o Ciclo também, que foi onde a gente fez, lá no Quebrando o Ciclo, a Rádio Corredor, falando sobre diversos assuntos, e entre eles a gente acabou falando sobre isso, sabe, sobre violência. E é importante a gente trazer, claro, em todos os âmbitos da sociedade esses assuntos. Por quê? Porque a Nilmar, inclusive, na terça-feira estava falando que na segunda estava fazendo 1 ano do feminicídio de uma grande amiga dela, né? E aí a gente até comentou sobre, muitas vezes, uma mulher que está na nossa família, que está no nosso convívio, que é uma mulher que a gente pega o ônibus todo dia, ou enfim, até que está mais próxima. Uma colega de trabalho, uma colega de escola, uma amiga ali da rua, que está sofrendo algum tipo desses de violência durante anos, e a gente não está notando. Por que a gente não está notando isso? Porque a gente não fala sobre. Porque a gente, às vezes, está diminuindo, foi um puxão de cabelo. Cara, não foi um puxão de cabelo. Foi o primeiro indício de uma coisa que normalmente leva ao feminicídio. Então vamos começar a ter um olhar mais crítico para essas coisas, né? E acho que essa live é de extrema importância para a gente trazendo também a dona Denise, né? Depois a gente vai falar mais sobre ela, mas trazer ela, que é uma mulher tão importante para o combate a essas violências, né? Porque a gente diz que a vida acontece no município, né, Magda? Então, assim, partindo do princípio que a vida acontece dentro do município, eu acho que a célula mais importante, né, dos conselhos são os conselhos municipais, né? Então, trazer uma mulher de um conselho municipal é trazer aquilo que realmente vai impactar diretamente na nossa sociedade. E agora eu deixo a Magda fazer a introdução dela, porque senão se deixar eu vou até amanhã, né, gente? Vai ficar falando a feminista. Fazer o quê, gente? Bom,
Eu acho que tu começou bem o assunto, né? Pegou um dos pontos bem importante, mas eu vou falar um amplo, um pouquinho maior, assim. Eu acho que a questão de falar de violência da mulher, a gente tem que pensar primeiro, não só o tipo de violência, mas tem duas coisas importantes que tu comentou aí. Tu comentou sobre a violência e tu comentou o que o pessoal da jurisprudência fala que é o ciclo da violência, tá? Então, assim, ó, por que que eu falo? Eu sou enfermeira, eu não sou da área jurídica, vou deixar bem claro para vocês, mas eu convivo com o pessoal do jurídico porque eu faço parte do Fórum contra Intolerância e Discurso de Ódio. Então, querendo ou não, quando a gente quer discutir, conhecer algum assunto, a gente não tem que ser do jurídico, mas a gente tem que estar, pelo menos, entender um pouquinho daquilo ali. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre a violência da mulher é, afinal, hoje em dia, qual o tipo de vítima que a gente tem, em primeiro lugar, né? Então, a gente tem, segundo os promotores e segundo o pessoal que trabalha com violência, a gente tem 3 tipos de clientes. Isso é importante saber, né? O primeiro cliente é o que a Juju falou e é o que a gente só pensa nela, que é a mulher. Tá? A primeira é a mulher. Mulher que está dentro de casa, a mulher que está trabalhando, a mulher que tem família, a mulher vítima. Tá, isso é digamos assim, uma cliente, certo? Mas a gente tem também, dentro da violência da mulher, a gente tem o segundo tipo, que são as adolescentes e as crianças. As adolescentes e as crianças que estão dentro de casa, que sofrem violência de pai, de mãe, de tio, de vô, de cuidador, de vizinho. É grande o número, é muito grande, tá? Então, adolescentes e crianças. E o terceiro, que aumentou muito de uns anos para cá, mas na verdade não é que aumentou, não tinha visibilidade. E com a Maria da Penha acabou tendo, porque a violência em si, ela sempre teve visibilidade, só que as pessoas ou se negavam a enxergar ou não davam muito valor. Mas a violência em si, ela sempre existiu. Essa é a real, ela sempre existiu. Então, quem são, digamos, o terceiro tipo é o pessoal da melhor idade, que antigamente se dizia os idosos. Então, mulheres acima de 60 anos, que é considerado a melhor idade pela Organização Mundial da Saúde, estão sim sendo vítimas de violência, a violência do filho que usa droga, a violência do sobrinho que usa droga, a violência de quem quer o dinheiro, a pensão dela para comprar droga. Então, nós temos 3. Nós temos a mulher, que é o que a Juju falou, a criança e a adolescente que está aí, que tem que fazer um trabalho junto com as redes para cuidar dessas crianças e adolescentes, e nós temos os idosos. Vamos falar idosos que é mais fácil, tá? A melhor idade, que às vezes nem é tão melhor idade. Mas tudo bem. Organização Mundial da Saúde, melhor idade, tudo certo. Bom, o segundo ponto que a Juju falou, ela não usou esse termo, mas o ciclo da violência, né? Existe o ciclo da violência, que são 3 etapas. A primeira etapa, e olha que a mulher, eu digo a mulher, a criança, a idosa, ela não faz esse diagnóstico, porque ela não se toca do que está acontecendo. Então, qual é a primeira fase do ciclo? É a humilhação. A humilhação e o desrespeito. São aquelas palavras que chateiam, são as ações que chateiam, não é nada físico, é verbal. Então, isso é a primeira fase do ciclo. A segunda fase, que já passou por um bom tempo, aí entra a agressão física. Isso é a segunda fase do ciclo da violência. E qual seria, então, a terceira fase? Na segunda fase, que entra a questão física, é que elas procuram ajuda. Não é na primeira. Na primeira, elas nem estão se tocando que estão sendo, que são vítimas. Na segunda fase, entra a procura da rede, que é o que nós vamos conversar
com a presidente do Condim de Viamão. E a terceira fase, que é a mais complicada juridicamente, é a fase que o pessoal chama de lua de mel. Por que é lua de mel? É a promessa do parceiro que nunca mais vai acontecer. É a promessa que errou, que nunca mais vai fazer, que não era o que queria, que é uma pessoa boa, que não sabe o que está fazendo, e será que não tem algum transtorno psiquiátrico? E aí, nesta fase, que a pessoa já procurou ajuda, ela tem que ter uma rede forte nesta fase, para não deixar cair nessa história, porque é aí que volta, aí recua e não quer ir adiante com o processo e com a procura de ajuda. Então, por isso que acontece, então, a subnotificação. O que é a subnotificação? Eu aqui, eu não tenho digamos, muito caso de violência, porque não tem. Não, não é que não tem. É que a mulher, ela tem, primeiro, vergonha de dizer que o seu parceiro bate nela. Segundo, foi criado numa cultura que a mulher cuida da casa, do lar, dos filhos, o marido trabalha e sustenta. Então, se ela foi agredida ou coisa e tal, ela errou em algum momento. Isso na mente dela, né? Ela errou em algum lugar. Então, se ela errou, ele tem que consertar. E na mente doentia dele, ele não fez nada. E onde eu quero chegar, né? O que o pessoal, então, do jurídico comenta nessa parte? Qual é o problema maior nessa parte? Que a pessoa que agride o namorado, o marido, o caso, o amigo, sei lá quem for, o companheiro, digamos, que agrediu, ele chega na audiência e ele é a vítima. Ele é a vítima por quê? Porque ele foi obrigado a fazer, porque a postura dela não foi adequada com uma mulher de família. E ele é um cara da igreja, ele é um cara bom, é um cara da Bíblia, ele é um pastor, ou ele é um cristão, ou ele é um cara bom. Nos Estados Unidos, a Juju já deve ter visto isso, acontece muito isso. Mas o vizinho era maravilhoso, como é que ele fez isso com a mulher, meu Deus? Ele não tinha sintoma de nada. Ou então aquelas brincadeiras, sim, um psicopata louco, né? Não, é que assim, ó, existe toda uma questão cultural que vem lá da criação de quem está fazendo a violência. Assim como a vítima tem uma criação que pode transformar ela de vítima, em vez dela se achar vítima, ela achar que ela é culpada, e aí vem lá da criação pai, mãe e cuidador. E ele, como agressor, ele pode ter uma educação, uma família que diz que sim, ele tem que manter a ordem dentro de casa, a postura e o respeito, e ele não fez nada além de dar um tapa, um empurrão, mandar tirar a saia ou tirar a maquiagem, porque é o homem da casa. Então, assim, esse assunto é algo assim, ó, muito amplo, a gente não vai conseguir debater ele todo, né? Aqui, isso é certo, mas nós vamos dar uma introdução. Então, enquanto eu estou falando, não sei, Juju, tu quer tentar ver se a nossa amiga Denise Nunes, ela conseguiu entrar? Ela tá aqui, a gente já pode chamar, tu pode concluir, que daí eu já vou colocar ela. Tá, então eu vou concluir então. Na verdade, então assim, ó, o que a gente precisa e por que se convidou a Denise Nunes, que é presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Viamão? Como eu falei para vocês, a gente tem um ciclo, né? 3 etapas. Na primeira, a gente nem sabe se a nossa vizinha está sendo agredida. Mas na segunda, ela já procurou ajuda. E aí entra os conselhos municipais, entra a Delegacia da Mulher, entra a Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que 99 pessoas, 99% do Brasil conhece a Lei Maria da Penha. Qualquer um, até nas brincadeiras, vou acionar a Maria da Penha para ti. Todo mundo faz isso. Só que todo mundo conhece a Lei Maria da Penha, mas ninguém conhece a causa da violência. Ninguém conhece. Que pode ser um batom, pode ser um esmalte, pode ser uma saia, pode ser por ser mulher, como a Juju falou, pode ser porque olhou pro vizinho, porque deu bom dia pro vizinho, pode ser qualquer coisa, pode ser porque não deu dinheiro para droga pro neto, né? Ou porque não recebeu,
o auxílio do governo, e aí não pode pegar para o crack. Então, a causa da violência, a gente não sabe, o brasileiro não sabe. Então, se a gente tem uma pessoa que precisa da nossa ajuda, precisa do nosso socorro, não é nós profissional, não é eu, Juju, é qualquer um que está na live, qualquer um que está participando. A gente tem que ter uma rede forte. Então, eu convidei, conversei com a Juju e convidei a Denise Nunes, presidente do Condim, para falar o que é Condim e para que serve. Então, Juju, se tu conseguir chamar a nossa colega. Eu já chamei Dona Denise, que está nos assistindo, eu já mandei o convite. É no cantinho aqui embaixo, né? Aqui embaixo a gente diz ali comentário, adicione um comentário, daí do lado tem um bonequinho ali, vai estar, acho que verdinho, ou com um maisinho ali, perguntando. Enquanto a Dona Denise não entra, eu queria falar, Magda, a respeito do que tu falou ali, né, da justificativa, né, que a sociedade procura dar uma justificativa para a violência contra a mulher. E aí eu queria trazer uma sugestão para vocês. Inclusive eu vi ontem e foi muito aleatório porque eu não sabia que era o que era aquele documentário. Eu gosto muito de assistir esses documentários de polícia, de coisa de sangue, de loucura. E aí o nome do documentário me chamou a atenção, que se chamava Fisiculturismo e Assassinato. E aí eu fui assistir, são 3 episódios. E ele é... Gente, assistam, sabe? Assim, ó, eu vou ter que dar um spoiler dele, assim, né? Até porque o começo do episódio da série já é dando o spoiler, né? De que é uma mulher, né, fisiculturista, esposa de um homem fisiculturista, e ela sofre muita violência doméstica. E chega o dia fatídico que ela dá 3 tiros naquele cara. E aí ela mata o cara. E aí, sabe? E aí começa aquele jogo da sociedade de tipo assim, de que ela era uma pessoa violenta, maluca, agressiva, né? E então tem muito disso do que a Magda falou. Eu vou dizer pra vocês, o documentário, ele não deixa né? Tu fica com a dúvida, vamos dizer, né? Cada um vai ir pelo seu viés, né? Acreditar naquilo que vai achar mais conveniente ou, né, mais interessante. Mas é bem interessante, acho que é pra ter esse pensamento, sim, o pessoal vai gostar. Vamos lá, pra gente fomentar isso, né? Porque daí tu assiste, começa a fomentar isso na cabeça. Boa noite, Dona Denise, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Estamos, sim, é um prazer tê-la aqui conosco. Sinta-se à vontade aqui, viu? Muito obrigada mesmo por ter atendido o nosso pedido. Eu vou deixar a Magda conversar com a senhora, então, agora um pouquinho. Imagina. Não, eu acho que... primeiro eu vou pedir para dona Denise se apresentar, né, Dona Denise? Se apresente. Por favor, faça a sua audiodescrição, para caso a gente tenha alguém aqui, né, que tem alguma dificuldade de visão, poder conhecer a senhora melhor. E pode se apresentar aqui para nós, por favor. Então, boa noite, eu queria agradecer o convite. Meu nome é Denise Nunes, sou assistente social de formação, aposentada, né? Hoje eu estou presidente do CONDIM, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e com muito prazer eu estou aqui para poder falar um pouquinho do CONDIM e da questão da nossa rede de proteção, da rede de atendimento no nosso município de Viamão. Porque, como a Magda falou, né, as pessoas conhecem vários conselhos da criança e do adolescente, conselho do idoso, mas quando falam em CONDIM, as pessoas não sabem onde fica, né, para que serve o CONDIM, como é que acessa, né? E que muitas vezes também as pessoas têm que saber que o CONDIM, aonde ele fica, né? E em que situação que as pessoas podem nos procurar. É exatamente isso. A gente queria que a senhora falasse um pouco mais sobre o CONDIM. A gente sabe que a senhora entrou agora há pouco tempo, né? Entrou ano passado, acho, no começo do ano, como presidenta. Já é a segunda gestão, mas mudou a lei. Então, hoje atualizada, e a gente está sempre aprendendo, né?
A Não, gente ô, nunca sabe Juju, tudo, né? A gente ô, está Juju, sempre olha, aprendendo. deixa eu me meter assim, ó. Ó. Não, a gente está sempre aprendendo, mas por que que eu chamei a Denise? A Denise tem uma estrada de experiência, Juju, tu não sabe. Conhece bem, conhece Não, bem. Então, assim, Denise, queria te agradecer, porque tu sempre, toda vez que eu preciso de ti para alguma coisa, tu tá sempre disponível. É muito difícil, né? Às vezes a gente conseguir, mas tu não, tu nunca, nunca disse, Magda, não posso. Então, eu quero te agradecer bastante. Quero te dizer que, embora o Morran, Rio Grande do Sul, não esteja no Condim, mas ele tá no Comped, assim como tu também tá. E a gente acaba se misturando, se achando nas lutas, nas causas, né? Fica sempre à disposição, eu como enfermeira, o Morran, a Juju faz parte do Morran agora também, do Rio Grande do Sul, e mesmo que não tivesse no Morran, a gente está presente no Pra Elas com Elas, tu sabe. Então, assim, te agradeço, muito obrigada por ter vindo. A gente quer bater um papo, a gente quer que o pessoal entenda o que é Condim. Eu até tenho algumas dúvidas e é um bate-papo tranquilo. Então, se tu quiser começar apresentando o Condim para o pessoal, a gente vai batendo um papo bem natural, tá bom? Então tá. O CONDIM é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né? O CONDIM está em Viamão desde do ano de 2000, no governo do RID, né? Do nosso ex-prefeito RID, né? E o CONDIM, ele é um órgão permanente. Ele não é, pode mudar o governo que for, o CONDIM vai estar sempre na luta, né, pelos direitos da mulher. Ele fica ali no Complexo Ana Jobim, na Parada 36, ali atrás da UPA, né? O nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 às 17 horas. Nós ainda não temos telefone, nós também mudamos de sala, estamos de sala nova, né? Porque agora ali no Complexo Ana Jobim, ele está locado todos os conselhos, né? Então, a gente está se organizando, né? O que eu posso dizer para vocês que o CONDIM, ele é paritário, né? É 50% sociedade civil e 50% governo, né? E todas as nossas decisões, elas são tomadas, né, em plenárias, né? As nossas plenárias é sempre, agora está a segunda terça-feira de cada mês. Eu sempre vou colocar ali na página do CONDIM sempre, porque a gente ainda não tem o local. A gente tem feito as plenárias na Câmara, mas a gente também, às vezes, faz no Walter Graff, e a plenária é aberta, qualquer pessoa pode participar da plenária, né? E eu posso dizer assim para vocês que o CONDIM é um órgão permanente, né? Ele é construtivo, né? Normativo, deliberativo, fiscalizador, é muitas coisas, né? Mas a gente sempre prefere que o CONDIM ele seja um órgão fiscalizador, mas não aquele fiscalizador assim que tu vai lá para muitas vezes para botar o dedo na ferida, eu acho que a gente tem que ser um fiscalizador assim e para ter esse olhar diferenciado, para a gente ver o que nós podemos contribuir com a rede, né? Porque o CONDIM ele não faz atendimento, a gente faz a escuta. É importante essas mulheres que passam por situação de violência, para elas saberem que elas não estão sozinhas. Elas não estão sozinhas, porque tem a DEAN, e tem o CRM, tem a coordenadoria, tem uma casa-abrigo, e essa nossa gestão nova, nós fomos já fazer visitas na rede para ver como é que essas mulheres estão sendo atendidas.
e fazer uma avaliação do que nós vamos poder contribuir. Nós já fizemos uma reunião com a delegacia, na DEAN, né, porque para ver a questão do atendimento da mulher, eu acho que nós precisamos, o CONDIM, ele precisa da rede, inclusive também precisamos também do poder público, né, para a gente poder fortalecer a rede. Não adianta nós termos todos os serviços na rede e a mulher não se sentir acolhida ali. Então, quando uma mulher passa por uma situação de violência, que ela procurou o serviço e ela não se sentiu contemplada, não se sentiu acolhida, ela pode procurar o CONDIM. Ela pode procurar o... Ô, Denise, deixa eu te perguntar, vou fazer uma forma até para o pessoal meio que entender, assim, porque eu também tive um pouco de dificuldade na época de entender o CONDIM, e tu mesma me tirou as dúvidas, né? Então vamos pensar assim, ó, eu sofri violência, tá? Bom, se eu sofri violência, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? É ir na delegacia da mulher? Sim, vai na DEAN. DEAN. Tá. Ela pode também ir no CRM. Ela pode ir no mas CRM. Assim, mas, por exemplo... Porque o CRM também pode encaminhar para... Porque, assim, muitas vezes, Magda, o que acontece? A mulher, ela não vai... Ela só vai na delegacia em último caso. Então, eu acho que nós temos que trabalhar na prevenção. Porque quando uma mulher se sente ameaçada na questão da violência, né, ela pode procurar o CRM tem psicólogo, tem assistente social. O CRM é uma equipe. O CRM é uma equipe. E onde que fica, Denise? E onde que fica em Viamão? O CRM, ele fica... Deixa aqui que eu tenho... É ali na rua da própria delegacia, quase na frente da delegacia, só atravessar a rua ali eu vou te depois. Não, depois depois não te preocupe. Ela pode passar depois, a gente coloca daí quando a gente for guardar o vídeo. Porque o CRM ali, a mulher não necessariamente ela precisa ir na delegacia, ela pode procurar o serviço. Ela pode procurar o CONDIM, nós vamos ligar para o CRM, nós vamos encaminhar essa mulher. Então tá. Ela pode entrar por várias portas. Tá, né? Isso que eu queria saber. O importante é ela não deixar para depois. Exato. Porque a questão, se ela vai no CRM, a psicóloga, assistente social vão atender ela, e se achar necessário, elas vão encaminhar ela para a delegacia. É a mesma coisa a delegacia, o certo é a delegacia, a mulher fazer o atendimento na DEAN, né? Sim, e a DEAN encaminhar para o CRM, para o serviço. Sim. Né? Tá. Porque em qualquer situação eu acho muito importante a mulher passar para o CRM, porque muitas vezes a mulher está fragilizada, né? E muitas vezes não sempre, né? De qualquer forma, ela teria que ter esse atendimento lá no CRM, né? Antes ou depois, ou durante, mas ela vai precisar do atendimento. Porque muitas vezes o que acontece, a mulher vai na delegacia e às vezes não é, né? Ela não é que não seja bem atendida, ela não é aquilo ali que ela estava esperando. Por qualquer motivo, né? Ela vai para casa, muitas vezes o inspetor, o que atende, o funcionário da delegacia que atende, muitas vezes eles não estão encaminhando, até eu estive conversando com o CRM, com a nova coordenadora agora, e o que acontece? Muitas mulheres passam pela delegacia e não vão no CRM. Então, se tu vai ver o número de mulheres que são atendidas na delegacia e o número de mulheres que vão no CRM, não fecha a conta, né? Dona Denise, a gente teve
A gente teve uma pergunta, a Sandra Pompeu, ela está perguntando o que é o CRM. Até a gente teve uma resposta ali, a Cecília respondeu, A Centro de Cecília Atendimento à respondeu. Mulher, né? É, Mas pode a falar, centro não? de, a Cecília está certa. A Cecília sabe tudo. Cecília, a É verdade. A Cecília, Cecília É é ô boa. craque, Denise, nota 10. A Cecília é craque nesses assuntos também, né? A Vamos dizer que a Cecília, Cecília, eu tenho que aprender com ela. Ela é Cecília é militante, Cecília é, está sempre nas lutas, essa nossa colega é forte. Então, é, assim, ó, sabe que tu falou uma coisa, Denise, importante, assim, ó, que dá para falar horas aqui. Por exemplo, assim, ó, realmente, é meio pesado e complicado ir primeiro na delegacia da mulher, porque todos os comentários, todas as palestras, tudo que tu vê, ela não tem coragem de ir até a delegacia, porque primeiro existe a vergonha e depois existe a forma que é recebido. Eu não tô aqui, gente, falando mal dos funcionários da delegacia, nem tampouco da delegada, vejam bem, não tô. Mas a gente tem que saber, e a Denise tem essa experiência, que às vezes o profissional que está lá, ele não está preparado para atender essa mulher. E às vezes ela está com os filhos também e não está preparado. Então, procurar o centro, vamos usar o termo para a Sandra gravar, o centro de referência da mulher ou o CONDIM, né, Denise? Que daí vai lá, é acolhido, que é o que ela mais quer, é acolhimento, e aí anda junto para onde tem que ir, e depois até vai na delegacia da mulher. Então, assim, se eu sofri violência, a primeira coisa que eu faço, eu decido se eu vou no CONDIM, aqui em Viamão, ali atrás da UPA, né, no Ana Jubim, isso, no Ana ou, Jobim. ou no Centro de Referência da Mulher. No Centro de Referência da Mulher, é na rua Antunes da Veiga, 135, no centro de Viamão. É bem na rua da delegacia, uma quadra abaixo. Sim. A gente vai levantar os telefones depois para colocar na gravação da live, pessoal. Daí pode ir lá nas nossas redes e procurar, depois vai estar todos os telefones, porque a gente precisa divulgar o máximo possível, né? Onde ter Sim, o atendimento. E sim. Denise, me diz uma coisa, o CONDIM, né? Na verdade, o conselho, ele é um órgão, claro, ele ajuda a mulher, né? Não tem como não acolher, mas ele é um órgão, uma vez tu me falou, fiscalizador, se está Fiscalizador, ocorrendo, viu? propositivo, Tu né? viu como eu aprendi? Normativo, né? Viu como eu aprendi, Denise, contigo? Viu? Sim. Fiscalizador, se tá andando o fluxograma da rede, né? Então, a minha pergunta para ti é assim, ó. Tu acha que atualmente, não estou falando de gestão, não estou falando de política, estou falando do momento atual, né? Tu acha que o Condim, porque já é a tua segunda gestão, ele está conseguindo essa fiscalização e o Condim, ele viu uma melhora dessa rede? Tu sente que a mulher, ela está sendo acolhida e ela te dá um retorno que ela teve o resultado que ela queria? Ou ela passa pela rede, ela vai para frente e tu não fica sabendo mais dela? Olha, o que eu posso te dizer, Magda, por exemplo, a gente assumiu essa nova gestão, né? Nós fizemos uma reunião com a delegada, a questão, porque veio algumas situações que a delegacia da mulher agora, ela não estava atendendo, por conta que está sem funcionário, e as mulheres estavam sendo atendidas no plantão, lá embaixo, né? E então, assim, veio algumas coisas lá para o Condim. Aí, o que, que a gente fez? Fomos lá, conversamos com a delegada, ela explicou o motivo, e nós aí marcamos uma reunião com um delegado de Gravataí, que lá é a regional, né? Perdão da palavra, porque eu não me esqueci o nome do delegado, mas aí convidei a nossa a vereadora Fátima, né? A vereadora Denise, né, que me acompanhou nessa reunião com o delegado lá,
para a gente levar as demandas de Viamão, né? Porque essa DEAN de Viamão, ela foi muito, nós lutamos, eu posso dizer nós, porque eu participei muito dessa luta para Viamão ter uma DEAN, né? Fizemos até caminhada, a Estela, a, a várias colegas, Maria Bolico, a várias colegas fizemos essa caminhada de até ir ao Palácio da Polícia, na passeata, trouxemos o chefe de polícia na época para Viamão, porque da necessidade de a gente ter essa delegacia, essa DEAN para atendimento às mulheres. E as mulheres, não é que os profissionais homens não sejam capacitados, é que a mulher ela já vem de uma violência do homem, né? E muitas vezes, para ela fazer essa ocorrência, ela não se sente à vontade. Eu me lembro que posso dar um relato que em 2003 eu trabalhei no Centro de Referência Vânia Araújo, lá na Siqueira Campos, e eu me lembro que as mulheres eram atendidas e elas eram encaminhadas na época para o Palácio da Polícia. E muitas vezes elas chegavam com a ocorrência, tinha que voltar lá, porque o inspetor, o homem que atendeu, ele não colocava o sentimento dela ali no... Então, muitas vezes, a advogada, na época, ligava para lá e tinha que voltar. E eu trabalhei também em 2007 na Maria Mulher, a Organização de Mulheres Negras, que a gente trabalhava muito, o carro-chefe, como se diz, a violência doméstica. Lá eu aprendi muito lá. E a gente atendia mais as mulheres, o perfil mais é de mulheres negras, né? Claro. E também, na época, tinha essa mesma situação, assim, a mulher não se sente à vontade de ser atendida por um homem, por mas mais é que é cultural, né? Mas é que é cultural, né, dona Denise? Porque o homem já vai olhando pra gente com aquele olhar diferente e tu não sente vontade mesmo, né? Então é isso que a gente foi levar pro delegado, né? E vamos ver, ele ficou de dar um retorno, né? E é isso, assim, e é isso que o Condim faz, né? Quando chega para nós já fizemos a visita na Casa Abrigo, e também sentimos uma necessidade, o Condim, assim, fizemos uma conversa, né, como somos também deliberativo, propositor, da questão também o fluxo, a rede de atendimento à mulher, o fluxo, né, porque esse fluxo ele foi feito já 3, 4 anos atrás, e as demandas agora mudam, né? Então também a gente avaliou que a gente precisa ser feito de novo essa caminhada, né? Porque eu sinto assim que está se perdendo assim algumas mulheres em situação de violência, onde elas sentem que não são acolhidas, elas voltam para o lado do agressor, e isso a gente não quer. A gente quer mostrar que elas não estão sozinhas e que essa rede está se fortalecendo cada vez mais para acolhê-las. Isso. Então, atualmente, eu só queria entender, então a gente não tem em Viamão uma delegacia da mulher. Se a gente, né? Nós temos. Mas ela não está em funcionamento. Nós temos a DEAN. O que acontece, acontece é que, segundo a delegada, né, ela está fazendo só os processos, né? Agora, as ocorrências são feitas lá embaixo, no plantão. Lá embaixo que eu digo, desculpa, lá no saguão. Claro. E o que acontece? É que a mulher lá, porque a DEAN, ela tem espaço ali para a mulher. Então, a mulher, quando vai lá fazer a ocorrência, ela fica protegida ali. Mais acolhida, né? Isso, fica acolhida, sobe a escadaria, tem a DEAN, tem as cadeiras ali que elas ficam sentadas esperando. E quando a DEAN não está fazendo atendimento, elas são atendidas no saco, a espera delas é lá no plantão.
Então, a segunda informação, quando eu estive lá, né, elas chegam a ficar 1 hora, 2 horas ali esperando, porque o que acontece? Se chega uma emergência, aí elas vai passando na frente, chega um homem gemado, vai passando na frente e elas vão ficando esperando. E muitas vezes elas desistem, né? E eles deram algum prazo para voltar à atividade ali para a senhora? Não, a segunda, a delegada, ela está esperando chegar funcionários, né? E o delegado disse que ia resolver essa situação, né? Mas ele não nos deu retorno. Eu acho que, eu até conversei com uma colega, né? Eu digo, eu vou esperar agora passar esses feriados, né? Para poder ligar para ele para ver porque ele disse que ele ia conversar com a delegada, né? Ele também disse que ele também achou que a coisa poderia ser diferente, né? Mas ele até sugeriu que se a gente conseguisse, a prefeitura conseguisse estagiários, né, para poder fazer. E a vereadora Fátima ficou de conversar, né, com o executivo lá para a gente ver o que. Mas é isso, né? A gente não vai desistir, né? E aí é isso, a luta do Condim, só que nós precisamos de mais, porque o Condim, ele sozinho, nós precisamos da ajuda do Legislativo, nós precisamos da rede, né? Então, para a gente poder caminhar, trabalhar e... Gurias, assim, ó, deixa eu ver se eu lembro, Denise. A gente teve um evento, eu acho que foi em março, vê se tu lembra se foi em março, que a delegada Marina teve fala na Câmara dos Vereadores e ela falou da falta de funcionário. Foi em março, foi, né? Não, foi em novembro. Tá. Foi em novembro do ano passado. Na questão da tá. Então, assim, então, assim, ó, o que eu... É isso que eu ia chegar, assim, ó. Nesse evento, para vocês saberem, aí eu conheci a delegada Marina. É a Marina que tá lá ainda? Tá. Bom, assim, ó, para vocês terem uma ideia, em novembro foi conversado sobre o assunto, em novembro se viu que não tinha equipe suficiente, em novembro o coletivo da vereadora Fátima disse que ia resolver a situação e a prefeitura também. Então, é um assunto importante, já era para ter sido resolvido, já está fazendo um ano. Então, assim, ó, sabe, Denise, o que me parece... até estou te defendendo como Condim, né? Agora eu posso falar porque eu estou sociedade civil. Eu acho que é muito devagar e aí tu acaba tendo essa perda desta mulher que nem tu falou, porque olha só, tu tem um ambiente, tu tem um local agora, tu recebe a mulher, tu acolhe a mulher, tu faz todo esse trabalho que tu falou, mas aí existe aquele problema que na rede, como eu estava falando antes de tu entrar, se eu não tenho uma rede forte, eu perco a mulher. Ela vai embora, ela some, ela desaparece. Sabe por quê? Porque acontece o que tu mesma falou, Denise. Olha só, pensa bem. Eu tô lá, eu resolvi na delegacia da mulher. Aí eu fico plantada lá 1 hora, pensando em tudo na minha vida, né? Pensando na minha vida, nos meus filhos, se o agressor é pai dos meus filhos, aí então já fica aquela coisa, será que meus filhos vão me perdoar? Não vão me perdoar? Será financeiramente é importante, porque às vezes ela depende dele financeiramente. A nível cultural, já veio de uma família que Deus o livre, namorou, noivou, casou, tem que morrer com o Cristo. Então eu fico ali naquela miscelânea de coisas durante 1 hora sozinha. Tenho meus filhos para saber para onde é que vão, o que é que vão fazer e agora para que lar vão, coisa e tal, e não chega nada, não tem equipe, não faz nada, eu vou embora. E aí eu volto pro agressor, volto com a esperança que ele mude,
que fique tudo bem, que ele é um cara bom, que ele é um pai maravilhoso. E aí eu não sei se funciona assim, né? Mas eu penso assim, aí o Condinho, o CRM, ou seja lá quem for, vai atrás da mulher, o que ela vai dizer? Não, não precisa mais. Ele se arrependeu. Ele é um pai Exatamente. maravilhoso. Eu tava com a cabeça quente. Com Então certeza. assim, ó, isso é uma defesa e é uma ajuda para ti, é uma crítica que eu tô fazendo, Denise. Não me leva a mal, não é para ti, é para política pública, gente. Não adianta ter número, né? Né, Juju? Depois tem número. Ai, Viamão tem tantas. O número é tanto de feminicídio. Aí tu vai numa palestra, a Denise sabe. Aí aparece aquelas palestras lindas, maravilhosas, que de assunto é feio, mas a palestra é linda. Com altos gráficos coloridos, gráficos em pizza, azul é tantas mulheres, não sei quantos idosos, não sei o que, papapá. Aí tu pergunta, tá, e o que está sendo feito? Ah, prometeram. Faz um ano, tu vê, eu achei que era em março. Olha como passou, Denise. Eu achei que era em março agora. E é um ano. A gente teve uma palestra, um seminário que o CRM, no dia 22 de novembro, o da Câmara foi depois. E também a questão assim, ó, o que eu quero quando tu fala assim, a questão dos encaminhamentos. Eu sou muito chata, né? A Magda sabe, todo mundo. Eu sou muito chata com a questão eu acho que encaminhar só por encaminhar, né? Tem muita gente que vai encaminhando e vai passando. E a gente também não pode ficar para a gente aquela situação se tu não vai saber, se tu não vai conseguir resolver, e tu tem que passar mesmo. Só que eu cobro, né? Eu cobro e eu sempre quero saber daquele encaminhamento, o que foi feito, eu ligo, eu sou chata, né? E eu acho isso, que a nossa rede, nós temos o atendimento, a nossa rede, ela é a gente não pode se resumir tudo na delegacia da mulher, né? Claro. Porque, assim, tem o CRM ali que tem bons profissionais, né? E muitas vezes o que acontece é que de toda essa minha caminhada de trabalhar na questão da mulher em situação de violência, né? E muitas vezes a mulher nem procura a delegacia, porque também a questão do seu relacionamento, que muitas vezes não é que a gente queira que a mulher, ninguém quer que a mulher se separe do companheiro, do marido, da questão dos filhos, da família, né? Então, muitas vezes, eu acho que é muito que ela vá no CRM, né? Que vá no CRM, que converse com as técnicas, que faça o relato da situação que está acontecendo, porque muitas vezes o que acontece é tu precisar um olhar de fora, né? Para poder prevenir, e aí ela também já vai saber o mecanismo de defesa, né? Eu acho que pode falar. A mulher, ela reluta ir na delegacia. Quando uma mulher vai na delegacia, ela já está passando por situação dessa violência há muito tempo. E ela sempre procura, como a Magda até falou, a questão, ela sempre, muitas vezes, se culpa, né? Porque eu não deveria botar esse batom vermelho, porque eu não poderia usar essa saia que está muito curta, que ele tem razão. E a questão também, nesses 21 dias de ativismo pelo fim da violência, que nós vamos começar dia 18, o Condim ele vai fazer as atividades nas escolas, porque nós também temos que trabalhar na prevenção. Convidamos o CRM, convidamos o Conselho Tutelar, porque eu acho que nós temos que fortalecer essa rede, que muitas vezes a violência ela já começa no namoro nas escolas, né? Que elas não têm esse entendimento e não têm essa percepção, né?
de que para elas poderem entender a situação de violência, como é que ela começa, até aonde ela pode chegar. Então, esse ano, nos 21 dias de ativismo, o Condim vai fazer várias atividades nas escolas, e como diz a Magda, assim, nós não vamos passar gráfico, nós não vamos botar colorido, nós vamos conversar com as pessoas, né? Conversar com as pessoas, não, explicar o que é o gráfico é bonito, Denise. Não, o gráfico ele é bonito. Só que tem que ter resultado, né? Sim, mas eu acho que é muito mais importante, Magda, nós conversarmos com as pessoas, né? Exato. Não, conhecimento, né? Conhecimento, passar o conhecimento para as pessoas. Conversar com as pessoas na rua e explicar para elas, conversar nas escolas. Eu acho que essa é a proposta do Condim nesses 21 dias de ativismo pelo fim da violência. Muito bom esse projeto aí, eu acho que é interessantíssimo a gente começar realmente a conscientização, não só das meninas, eu gosto de pontuar que a gente tem que começar, a gente tem que acolher as meninas e a gente tem que educar os meninos, né? Que é os agressores que a gente tem que se direcionar, né, para que eles não façam, e as meninas não aceitarem a agressão. Mas eu volto lá no assunto da delegacia, que eu não consegui falar na hora ali. Eu posso concluir essa história? Pode. Não, porque daí a gente não foge do, né, olha só, na Lei Maria da Penha, vejam bem, eu não sou, como eu falei, eu não sou do direito, né, mas como vocês comentaram algumas coisas interessantes, na Lei Maria da Penha, de curiosidade, a lei de 2006, a lei é número 11.340. No título 3, vocês vão ter a lei, mas no título 3 da Lei Maria da Penha, no título 3, na parte 9, diz assim: o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia, e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá, então, na verdade, como a Juju falou, é um projeto interessante, é muito importante, mas eu gostaria de lembrar que é lei, tá ali na lei, então tem que fazer. Outro detalhe que é importante, e por isso a rede tem que ser tão forte, porque se a rede não funciona, não vai resolver, a Denise sabe bem do que eu estou falando, porque tem que andar essa rede, e já vamos para o primeiro ano de 21 dias de ativismo, eu sou obrigada a fazer essa crítica, porque eu participei dos outros 21 dias, e tudo isso foi visto lá. Eu gostaria de lembrar vocês que a Lei Maria da Penha, eu vou ler, porque como eu digo, eu gosto de provar, eu não gosto de dar achômetro. A Lei Maria da Penha deixa expressa nos artigos 2º e 5º a sua abrangência também a casais de lésbicas, protegendo a companheira agredida de forma igual aos seus casos envolvendo heterossexuais. A Lei Maria da Penha prevê proteção à mulher vítima de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, ou seja, a Lei Maria da Penha, ela também serve para a comunidade LGBTQIA+. Então, aí eu fico pensando, se ela engloba a comunidade LGBTQIA+, e toda essa problemática que nós estamos conversando aqui, gente, é muito maior a responsabilidade, pensam bem, até porque quando teve a Parada Livre na Santa Isabel, que eu ajudei a organizar e teve fórum, inclusive tem o fórum da comunidade LGBTQIA+, em Viamão, agora tem fórum que a co-vereadora Alessandra faz parte, a Lelê. Sabe o que eu questionei? Tá, tem fórum e não vai ter conselho? É lei. Tem que ter um conselho LGBTQIA+. E o Ministério da Saúde, ele diz que cada conselho tem que ter uma cadeira de um representante LGBTQIA+. Então eu fico pensando assim, ó, a política pública ela é importante, tem que se lutar pela política pública. Quer ver, a Denise faz parte, né, Denise, do Comped, né? A gente teve uma reunião junto, lembra? Tá.
Aí, olha só, eu estava conversando agora na última live com o Disseu, e olha, imagina, tu tem uma mulher trans, vamos pensar então, eu tenho uma mulher trans que foi agredida, né? Ao mesmo tempo ela é deficiente, é cadeirante. Olha só, gente. E ao mesmo tempo ela pode ser uma pessoa da melhor idade, ela pode ter mais de 60 anos. E aí, o conselho do idoso, o conselho da pessoa com deficiência e o CONDIM, o Conselho dos Direitos da Mulher, eles vão estar integrados para dar assistência para essa mulher? Aí vem a minha pergunta, os conselhos, tu acha, Denise, que os conselhos, eles estão preparados para se unir e atender essa mulher, ou tu acha que ainda falta um pouco de, eu não ia dizer maturidade, mas essa visão holística dos outros conselhos? Ô, Magda, assim, ó, eu penso, não, a questão, o CONDIM, o CRM, não é só para a questão da violência do homem contra a mulher, mas também de todas as outras essas situações que tu também que tu citou. Eu, por exemplo, lá para mim nunca apareceu, mas quando eu trabalhava no Vânia Araújo lá, já apareceu a questão da mulher que sofreu violência da companheira, e eu acho que nós não podemos discriminar, né? Eu acho que a gente tem que poder atender, as demandas bem, e por isso que eu te disse, o serviço, as demandas, elas vão se mudando, as demandas, e vindo, e a gente tem que se atualizar, tu entendeu? Não, mas eu digo tu, também, Denise, tu, a pessoa, Denise Nunes, presidente. Denise, eu posso dizer assim, ó, eu como faço parte, bem dizer, de todos, eu faço parte do Conselho de Saúde, eu faço parte do Conselho do Idoso. Exatamente. Então, para mim, eu levo as demandas, eu acho que não tem essa separação. Para mim, não tem essa separação. Então, mas tu acha que os outros conselhos pensam assim? Sim. Eles trabalham assim? É isso, sim, essa é a minha pergunta. Eu acho que os conselhos, ainda mais agora, Magda, que os conselhos estão todos no mesmo local. Exato, né? Então, até inclusive, acho que foi o seu Dirceu que falou para mim, eu conversei com ele lá, nós temos que fazer uma reunião dos conselhos. E eu acho que isso é muito importante, tu entendeu? Porque a gente tem que, eu sempre digo assim, ó, a rede, nós temos que nos enxergar, né? Então, nós temos que nos enxergar, porque ali que a gente conversa, ali que a gente, tu vai saber as demandas que estão surgindo, qual é o teu papel, tu atende até ali, e que tu tem que saber e conversar, nós temos que dialogar, a rede tem que dialogar e tem que se enxergar. E eu acho que esse local agora, que foi muito bom colocar os conselhos no mesmo prédio, né? Porque a gente tem se conversado. Eu, por exemplo, ali no CONDIM, 2 semanas já que me chamam para me atender mulheres idosas. Então, eu desço, que não pode subir, porque lá tem uma escada, agora tem elevador que vão, quando não começa a funcionar. E eu desço, eu atendo bem tranquilo, e se a demanda não é para o CRM, não é para o CONDIM, eu vou encaminhar. Eu acho que é isso que é importante. Hein, dona Denise, todos os conselhos estão aqui no Ana Jubim, então, eu falo Ana Jubim, aqui na UPA, né? Aqui na... Isso, atrás da UPA. Ali. É que a gente é mais experiente, a gente é da época do Ana Jobim, os jovenzinhos que estão aqui vão saber só da UPA. Ana Jobim ali, tem muito tempo. O meu filho hoje tem 46 anos e ele fez o pré no Ana Jobim. Então, é bem... É tempo. Hein, dona Denise? Não, eu queria pontuar só a questão dessa integração, né, da rede. Eu entendo que realmente a mulher, ela busca primeiro um local da rede que tenha aconselhamento psicológico, e isso é importante, mas eu acho que quanto mais locais a gente tiver para acolhimento dessas mulheres, melhor.
E não há o que se negar a importância que é de termos uma delegacia especializada para o atendimento de mulheres, né? Por isso, porque a mulher está fragilizada, ela precisa de uma atenção especial, tem tudo aquilo que a Magda falou de ficar guardando e tudo mais. E a gente, né, o conselho, a senhora, o conselho como organização já está cobrando que o município faça. Mas daí eu me questiono o que nós, enquanto sociedade civil, enquanto pessoas da comunidade, enquanto grupos, organizações, a gente tem um coletivo que a gente trabalha, né? Tem setorial que a gente participa e coisas que pode se movimentar para que isso saia do papel, porque fica uma coisa chata, vamos dizer assim, a gente dizer que faz um ano, gente, eu nem sabia dessa situação, mas faz um ano, né, que o conselho está pedindo para que algo que está na lei seja feito e que o poder público está fazendo assim e que as coisas estão acontecendo e mulheres estão morrendo, mulheres estão sofrendo, porque é óbvio que dá uma... tem todas essas limitações. Pô, eu vou pensar no meu marido, no meu filho, né? A mulher já tá... E aí é um impedimento. Eu vejo como um impedimento, né? Não ter uma delegacia. Aliás, não ter não, né? Ressalto. Tem a delegacia, mas não ter um atendimento especializado ali para a mulher, né? É enganoso para a situação, né, no município. O que está faltando é a acolhida. O principal, o atendimento, né? Sim. O principal é a acolhida, né? E se a DEAN está funcionando, quer dizer, funcionando ela não está fazendo o primeiro atendimento, que é o mais importante. E foi isso que a gente colocou para o delegado, né? Claro. Que o mais importante é o acolhimento. Inclusive, tem a Sala das Margaridas, né? Que também não está... Que também a inspetora que nos levou, que foi as conselheiras novas que entraram para conhecer a Sala das Margaridas, né? Que foi um investimento até da Câmara dos Vereadores, né? Que investimento bem... E a Sala das Margaridas também, aí a inspetora disse, não, elas não podem colocar a mulher ficar aqui na Sala das Margaridas, porque é num corredor, assim, e aí chega os presos algemados, tem ocorrência de emergência. Então e aí foi colocado num local que inviabiliza a utilização. A Sala das Margaridas ficou ali no plantão, assim, dentro do... Então eu particularmente vejo... Claro, não, eu particularmente vejo que essas situações, esses pequenos impedimentos que estão acontecendo, me parece, assim... diante de outras coisas, porque daí a gente pode comparar todas as outras coisas que foram fomentadas pelo governo, né, do município, durante esse período lá de quando a gente, eu digo enquanto sociedade de mulheres, reclamou essa situação até hoje. Quantas outras coisas aconteceram, quantas outras coisas foram discutidas, quantas outras coisas foram resolvidas e a gente ficou de lado por quê? Por que não está existindo Mas eu posso dizer mais coisa. Assim, ó, o que eu vejo, tá? Agora eu, né, coordenadora de coletivo, sociedade civil, né? Eu vejo que a nossa primeira live, Juju, há muito tempo atrás, foi de datas. Lembra? Exatamente. Datas importantes. Infelizmente, desculpa, mas meus cachorros, eles querem participar da live. Não, mas não dá, que é demais. Infelizmente, ainda se tem datas. Então, vou dizer uma coisa para vocês assim, ó. A política pública, algumas vezes, não estou falando do município de Viamão, estou falando de qualquer lugar, vejam bem. A live, ela está sendo assistida aqui em Viamão, mas também está assistida em todo o Brasil, quem quiser assiste. Então, assim, ó, o que eu vejo é que às vezes o governo, a gestão se preocupa com a comemoração e com a responsabilidade daquela data do que sinceramente pensar na solução do problema que aquela data quer que dê a conscientização. Por exemplo... Isso. E aí vem... Ai, desculpa.
Não, pode fazer. Por exemplo, eu naquele período do ativismo dos 21 dias, eu cheguei para o coletivo e falei com a vereadora Fátima, mandei uma foto para ela, Denise, da Procuradoria da Mulher, que eu tive na Assembleia Legislativa, e lá no térreo, na entrada da Assembleia, tem, digamos assim, como é que a gente diz, uma matriz, vamos dizer assim, né? Que dali sai toda a organização de colocar procuradorias da mulher dentro das câmaras dos vereadores. E aí eu peguei o livrinho, né? Levei para a vereadora, achando que eu estava fazendo uma grande coisa, e eu ouvi dela, eu já sei, nós já estamos preparando para fazer aqui na Câmara. Tá, e cadê? Quer dizer que faz um ano também, entendeu? E aí eu fico sabendo, dentro da Assembleia Legislativa, que foi uma imposição da Assembleia, que todas as câmaras têm que ter, e que a Câmara de Viamão não se mexeu muito. Aí quando eu falei com a Fátima me disse que, inclusive, eu acho que era o vereador Heraldo, se eu não me engano, estava ajudando a montar. Não sei se tu sabe alguma coisa disso, Denise. E aí aí morreu o assunto. Mas para provar para vocês, é só vocês irem no meu Face, há um ano atrás, tem uma foto minha na frente da Procuradoria da Mulher, Assembleia Legislativa, com o manualzinho, né, assim, e questionando, Viamão não poderia ter? Um ano atrás. Então, assim, a política pública, olha, tem que ser, olha, Denise, tu desculpa, mas tem que ser muito guerreira para fazer parte do conselho, sabe? Para fazer parte do conselho, para fazer parte do movimento social. Eu não sei, eu vou te dizer que para movimento social é mais fácil que o conselho, sabia? Agora tu vai rir. Porque o movimento social não deve nada para ninguém e não tem direção, metade gestão, metade civil. Ele tem quem quer lutar, sabe? Agora, o conselho não. O conselho tem aquela divisão, né? Que nem tu falou, que é uma parte governo e outra parte é sociedade civil. E aí, queridas, tem que dançar conforme a música que tá rolando no conselho. Então, mas por isso eu acho importante a gente falar sobre isso para trazer, porque aqui tem muitas mulheres de organizações femininas e feministas de Viamão que vão se mobilizar nesse sentido, porque muitas vezes as coisas estão acontecendo e a gente não está sabendo realmente, né? Mas isso aí é complementar aquilo que tu falou, Magda, que assim, ó, que nem a dona Denise falou, não, tem a coisa lá, tem a delegacia, não está em plena atividade, não tá? Fizeram um investimento na Sala das Margaridas, e aí tu vai concordar comigo, fizeram um investimento na Sala das Margaridas e deve estar lindo e maravilhoso lá no site da Câmara, o dia que foi inaugurado, como foi, deve ter muita reportagem sobre isso, falando que fizeram aquilo. E presta para alguma coisa, desculpa falar assim, mas está servindo para alguma coisa de verdade, sabe? Então, assim, a gente vê que essa coisa que tu falou das datas, é isso, é que a gente vê muito isso, que eu não vou dizer a maioria, mas que acontece muito do poder público se aproveitar de algumas datas especiais para fomentar projetos que não vão facilitar a vida da mulher na prática. Porque o que adianta fazer uma Sala das Margaridas linda, maravilhosa, que não tem como ser usada, ou que não está sendo usada? O que adianta inaugurar 10 delegacias da mulher se a gente não vai ter pessoas especializadas para atender essas mulheres? Então, essas coisas que a gente precisa. Por isso, só quero fazer um parênteses, que assim a gente já está 1h20, daí pra gente fazer mais uns 10 minutinhos. Eu acho que a gente vai ter que chamar, Magda, de novo a dona Denise aqui, e a gente vai ter que chamar outras pessoas também para conversar sobre o assunto, né? Porque é um assunto importantíssimo pra gente conseguir aí em 1h, 1h30 debater. Não tem como, Juju, né? Olha só, Juju e Denise, a gente, na verdade, quando eu e a Juju, a gente começou a fazer as lives pelo coletivo, Denise, a gente pensou assim, como colocar assuntos introdutórios. Então, por exemplo, hoje, violência da mulher, introdução. Violência da mulher com o DIN. Aí, daí, o que a gente faz? A gente pega o assunto na próxima live, pega uma parte, pode ser um tipo de violência da mulher, tem várias, pega uma, e aí sim, aprofunda o assunto. Então,
a gente vai te convidar, se tu puder vir sim, outras vezes, a gente te agradece, porque é importante, e acho que a gente acaba te ajudando, porque eu sei a dificuldade que é essa luta, e tu não tá aí há pouco tempo, tu tá há muito tempo. Eu te conheci na Câmara dos Vereadores, lá lutando. Eu lembro do dia do ativismo, a gente tem foto junto, eu com a camiseta do Pra Elas com Elas. Então a gente acaba se encontrando e a gente sabe quem arregaça as mangas e vai pra luta, entendeu? Então, claro. da minha parte, com certeza vou te chamar de novo para a gente conversar e para te contar para as duas, né? Porque não é só para Juju. Eu havia convidado uma pessoa para estar junto com a gente, mas ela teve um problema pessoal, que é a presidente da União Brasileira de Mulheres, que é a Vanja. A Vanja, a Vanja, ela é presidente da União Brasileira, então, né, de mulheres, e ela faz parte do Conselho Nacional de Saúde e do MORAN também, né? Então, assim, ó, da próxima vez a gente pode ter uma visão de como tá a nível nacional e que ideias boas será que tem, daqui a pouco pode vir coisas boas, ideias para nós, né? E ouvir outras pessoas também, não só via mão. É isso que eu queria comentar, Juju. Não, a gente não quer só Claro, via mão, a claro. gente quer ter uma ideia, por exemplo, Condim do Amapá, Condim do Rio de Janeiro, Condim de São Paulo, sei lá. Até Vai que porque nessa boas ações multiplica, né? A gente tem que multiplicar os boas ações. Então, daqui exemplos, a pouco a gente vê alguma é, coisa boa lá trazer para nós também, claro. os Faz exemplos, todo né? sentido. Mas assim, Pode pode falar. falar, Pode Denise. Não, falar. não, eu ia te chamar para te começar, Não, se tu quer assim, completar o conteúdo. eu fiz um curso, né, um curso de reflexivo de gênero, que foi dado pela CEJUD, né, do Tribunal de Justiça. Eu fui encaminhada para esse curso, né, pela promotora Karina, né, quando saiu esse curso foi dado para todo o Rio Grande do Sul, né, e aí ela me mandou uma mensagem, né, se eu não queria fazer, e eu achei bem importante, né, esse curso, já que um certificado, a formação, eu achei tão importante para a gente entender por que que a questão do homem, né, da violência, né, de poder, de poder, poder entender por conta se é cultural, ou se é a questão de gênero mesmo, porque a questão que a gente sabe que o homem, ele que tem que dar o último tapa, como se diz, ele que tinha que sustentava a casa, agora as mulheres saíram para a rua para trabalhar, né? E no dia 6 desses 21 dias de ativismo, no dia 6 nós vamos fazer a nossa atividade, né, dos laços brancos, né, a conscientização do homem na questão da violência doméstica. E nós vamos fazer, a gente tem que começar por casa, né? Então nós vamos começar essa atividade no Complexo Ana Jobim, né? Para os Genial. funcionários, para toda aquela rede lá de atendimento, e eu acho que é isso, né? Vamos E eu fomentar quero isso. agradecer por esse convite, né? De poder falar um pouquinho do Condim e dizer que essa gestão nova que entrou, porque importante, porque agora, antes era só as entidades, né? E agora também os coletivos também puderam entrar no Condim, né? Então, tinha uma dificuldade, porque as entidades, elas têm trabalho, mas elas não têm a documentação, que também é uma coisa que a gente tem que lutar para facilitar, para que as entidades tenham o seu atestado de funcionamento, o seu CNPJ, né? Então, é isso. Eu queria muito agradecer e dizer que o Condim está lá de portas abertas, né, para fazer o acolhimento. O CRM tem uma nova coordenadora, a Ana, já esteve no Condim, já conversamos, né, ela está muito integrada, né, nós vamos trabalhar a questão dos 21 dias. Eu acho importante, porque a conscientização
né? Todo mundo sabe que a questão da violência, todo mundo sabe, mas esse dia é um dia de conscientização que todo mundo vai falar a mesma coisa e a gente vai plantar uma sementinha, né? Claro. Então, eu acho muito importante. Dona Denise, obrigado. Obrigada. A senhora é muito generosa vir aqui nos ajudar, assim, nos explicando, porque realmente, né, é muito importante. E eu queria só dizer a senhora que a senhora falou, né, e conscientizar os homens. Silvio de Almeida fala, eu não me canso de falar desse homem maravilhoso, né, que ele fala assim, que a luta antirracista, ela só acaba quando o branco se envolver. E da mesma forma, eu enxergo que a luta feminista, né, e feminina, ela só vai acabar de vez, e a violência contra a mulher, quando o homem se envolver. E eu fico muito feliz que a gente está tendo uma audiência masculina muito grande nas nossas lives. Então isso mostra que os homens estão, sim, se envolvendo nas nossas lutas, eles estão, sim, vendo a importância de respeitar as mulheres na sociedade. E eu acho que muito disso vem dos movimentos que a senhora participa, que a Magda participa, que eu participo. Então é muito rico ter uma mulher com a experiência que a senhora tem aqui e participando, né, estando agora presidenta do Condim, né, podendo aqui nos explicar. Eu agradeço imensamente pela sua generosidade de estar aqui. Vamos chamar a senhora novamente, vamos usá-la bastante. Pode me adicionar ali, me mande bastante as ações do Condim para que a gente possa divulgar amplamente, né? A gente tem uma rede grande aí de mulheres para a gente passar para frente. E contem conosco. Já falo em nome até do coletivo, né, Magda? Mas conte com o coletivo, conte comigo, conte com a Magda também para auxiliar no que a gente puder ali no Condim. Eu vou deixar, então, a Magda finalizar, né, Magda? E depois eu dou aqueles últimos informes daí, depois que a dona Denise sair, então. Muito obrigada, dona Denise. Eu que agradeço. Bom, na verdade, então eu vou tentar ser breve, eu nunca consigo ser, né, Juju? Mas eu vou tentar ser. A Denise dá risada. Acontece, meu amor. Olha, Pedro... E deixa, a gente vai até amanhã. Ó, Pedro Jum Brutus, ó, corredor, muito meu amigo, tem bastante homens ali. Muito legal tá o pessoal da corrida aí. Beijo para todo mundo, que tragam mais gente para assistir a live. Saudade de ti, hein, Pedro? Temos que ver nas provas, né? Temos que se encontrar de novo. Gente, assim, ó, primeiro eu vou dar uma dica, aí depois a Juju coloca lá nos comentários, tá, Juju? Quando eu fui ver, assim, não precisa anotar agora, eu posso te mandar depois. Quando eu fui ver alguns assuntos, eu vi assim, ó, tem livros gratuitos. Então, assim, eu sou uma pessoa que, desde que eu comecei com essa função de política, eu estou sempre metida em Câmara dos Deputados e em Assembleia Legislativa, nem que seja virtual, né? Então, uma dica para vocês, ó. Câmara dos Deputados, tá? Vocês entrem lá na Câmara dos Deputados, no site, e vão, procurem livro sobre violência contra a mulher. É um livro gratuito, é só baixar. É deste ano, tá? Livro gratuito. Eu acabei de ver hoje à tarde. Da onde que tem esse livro? Ele é da primeiro livro da série Lei Fácil. É uma série que tem vários assuntos e quem escreve, quem são os autores desses livros, tem pessoas da sociedade civil, mas também tem deputados. Então tem muita lei, tem muita novidade, é atual. Então, assim, Câmara dos Deputados, e coloca o nome do livro, eu passo para a Juju depois. Quem gosta de Instagram... É o link. Quem gosta de Instagram, põe lá no Instagram, Edicões... É de edições, mas não é assim, é Edicões. Edicões, Câmara, Livraria. Certo? O que vai cair? Vai cair no Instagram de todos os livros da Câmara dos Deputados. Certo? Então, por que eu tô falando isso? Olha só, para mim concluir, então, um beijo para quem me mandou aí. Assim, ó, para concluir, eu vou ser bem concisa, porque
Não tem como não falar desse jeito. Enquanto a gente não tiver mulher nos ambientes de poder, vocês não vão mudar nada, tá? E assim, ó, infelizmente, toda live eu tenho que dizer por que que eu tenho que dizer isso. A construção começa de cima, né, gurias? Por que que eu tenho que dizer isso, tá? Olha só, se eu tenho um projeto de lei, vou dizer, lá na Câmara, vamos usar eu então. Eu sou vereadora. Eu tenho um projeto de lei lá na Câmara que envolva a mulher, que envolva a violência da mulher, e eu sou vereadora, eu tenho força para lutar para aquele projeto virar lei. Agora, se eu não for, né, o que eu tenho que fazer? O que eu faço atualmente, que eu não sou vereadora, eu sou coordenadora de movimento social, não ganho nada para isso. Mas o que eu faço? Eu vou lá, como coordenadora de movimento social, e brigo e luto para aquilo ali dar certo. Entenderam? Mas tem que estar lá, tem que ir na Câmara, tem que brigar, tem que mandar e-mail, tem que chamar os vereadores. E agora vem meu questionamento para concluir, que eu lembrei agora, faz horas que eu estou pensando. A Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Vereadores de Viamão. Se eu não me engano, a comissão se não mudou, né? A Denise, eu acho que tá, a Denise Guedes, não é, Denise? É, né? E a Fátima? Foi as que me acompanharam na delegacia. Isso, na delegacia, tá. Bom, enfim, a Câmara dos Vereadores tem várias comissões, como hoje é violência da mulher, vocês podem saber que existe uma comissão. Para que serve a comissão? Para a gente pegar um problema que a gente não está satisfeito, marcar na agenda do vereador, sentar, tomar um café com ele e exigir respostas. E eles que se virem para resolver. Isso é uma comissão, né? Bom, então assim, ó, se a política pública não está andando e se a gente não tem mulheres ali para lutar pela causa, qualquer causa, violência da mulher, autismo, LGBT, povo indígena, negritude, não importa. Se não tiver lá no ambiente de poder, e aí aquele papo que a comunidade diz, política não quero saber, não tô nem aí, quer sim, porque a hora que tu pegar no teu direito, que tu não conseguir a tua resposta, tu vai dizer, puxa vida, por que eu não estava lá para assinar o negócio? Agora eu tenho que estar correndo atrás do deputado para ele me ajudar. Então, gente, assim, ó, tem muita coisa por fazer. Eu fiquei sabendo que no Conselho Nacional de Saúde essa semana tem assunto ligado à violência da mulher e à Maria da Penha. Se vocês abrirem o site da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, vocês podem ver todos os deputados. Cliquem em cima da deputada, eu acho que é deputada, acho que é Brasília, sobrenome Brasília, eu vou pegar, acho que é. Ela tem vários projetos sobre violência da mulher e feminismo. Então, assim, ó, fiquem atentos, vocês não precisam sair de casa, vocês pegam o celular e entrem ali. O mundo está girando e se a gente não se atualizar, nós não vamos saber dos nossos direitos. Então, eu queria agradecer a Denise, muito obrigada. Tem ali, a Cecília está dizendo, o vereador tem força para criar a lei que quiser, só tem que ser aprovada pela maioria na Câmara. Exato. E aí entra uma outra discussão que no futuro nós vamos entrar, que é partido, que é força, que é política, que é Ministério Público, é uma novela. Mas assim, ó, o Pra Elas com Elas é um coletivo, então, de meninas e mulheres, que está crescendo bastante. Eu tento estar em todas as causas. Meu objetivo, assim como a Denise, é estar em todos os conselhos. Já comunico que quando eu não entro para um conselho como o Condim, eu não fecho as portas, o contrário, eu continuo por trás ajudando, porque eu não preciso estar oficialmente no conselho, o interesse é agir. Tá? É verdade. Então, quem quiser estar no Pra Elas com Elas, é só me chamar no meu contato ou por aqui, eu coloco no grupo. Para mim, obrigada, um beijão, vou deixar para a Juju dar tchau. Não, eu só queria mais uma indicação que eu anotei aqui e no fim esqueci de falar, que é o seguinte, tá até bem comentado, sabe? A gente tá vendo assim, bem fomentado esse filme, que é o filme Uma Garota de Muita Sorte. Ele tem no Netflix,
o que eu vi no Netflix, tá? Não sei se tem outros streamings, mas no Netflix tem. E é um filme que fala sobre a violência, daí a violência estruturada mesmo, física, né? E é um filme bem forte, eu já aviso pra vocês, se vocês estão procurando entretenimento barato, não assistam. Assistam quando vocês estiverem dispostos a conhecer a história de uma mulher real ali, né? É uma ficção, mas assim, com um olhar totalmente real para a violência, como acontece e como ela reflete na vida da gente anos depois. Então vou colocar ali na descrição os sites que a Magda falou, esse filme, a série que eu falei também. Mais uma vez agradeço imensamente a dona Denise e vou deixar aí uns minutinhos, dona Denise, para a senhora se despedir da gente, né? E aí a senhora já pode depois se despedir, já pode sair daí da live. E olha, foi um grande prazer, realmente. Vamos usá-la novamente assim que possível. Muito obrigada mesmo, a senhora pode se despedir e depois já pode sair, meu amor. Então, assim, eu mais uma vez, né, queria agradecer. Eu acho que a gente conseguiu passar o recado, né? Falar um pouquinho para as pessoas. E é isso, assim, quando precisar, né, pode sempre contar comigo. Eu vou 3 vezes por semana no Condim, porque eu também tenho, eu faço parte de um clube de mães, né, o Clube de Mães Colmeia, a gente tem muito trabalho aqui, atendemos crianças, né, e também trabalhamos com a política da mulher. Então é isso, né? Eu acho que se todos se juntarem e fortalecer a rede, não é porque eu não faço parte de um conselho, que eu não vou ir lá no conselho, que eu não vou participar das plenárias, eu só não vou ter direito a voto, mas eu vou poder dar minha opinião, né? E isso é importante, porque não vai votar, mas vai dar opinião, e aquela opinião ela vai ser incluída ali e vai ser votada, né? Então é isso, cada um dá a sua contribuição. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, pessoal, aqueles últimos informes, assim, né, da live. A live que eu volto a falar Dou para Elas com Elas, né? Esse coletivo aí da Magda Chagas, coletivo maravilhoso. A gente fala apartidário, mas, assim, é um coletivo que ele não difere religião, política, né? Mas a gente tem segundas intenções, né, Juju? Mas as pessoas que compõem o coletivo, sim, são partidárias, têm as suas identidades bem... São feministas. Né? Então, isso sim, todas somos feministas. Eu acho que a gente tira aquela parte, né, Magda, do o que nos separa, e a gente traz o que realmente nos une, que são as lutas, que são, né? E a gente tá com essa maravilhosa aí que nos ajuda um monte. Não, olha sempre só, correndo, né, Magda? A gente é sempre correndo, mas assim, ó, eu acho que tem, já que o pessoal ainda tá ali, né, só para dizer para eles assim, pessoal, entrar no coletivo, no WhatsApp, não é assim, ó, entrar no coletivo só para saber política. Eu acho que tem que explicar um pouco, assim, ó. A gente faz live, a gente traz profissionais para o grupo fechado. Por exemplo, o doutor Rafael tá sempre fazendo live só com o pessoal do coletivo, como se fosse uma consulta. Uma vez por mês ele tira dúvida. É praticamente uma consulta. Outra coisa, a gente discute sim política, mas a gente discute uma política diferente. Por exemplo, as gurias de repente não sabem muito o que é feminismo ou têm algumas dúvidas. Vamos se encontrar virtualmente, porque é difícil. Vamos discutir o feminismo. Eu coloco sites que às vezes elas devem achar que eu sou louca, que nem dão bola, tipo Assembleia, Câmara dos Deputados, curso gratuito na URGS. Eu coloco, quer ver, quer fazer, faz, não quer fazer, não faz, mas o coletivo é educação continuada. E às vezes eu ainda digo assim, tô mandando esse site aqui, eu acho interessante, eu tô seguindo. Não é obrigado a seguir, entendeu? E aí, assim, como funciona? Me manda uma mensagem, diz, Magda, como é que funciona? Eu vou no privado, mando para a pessoa, pergunto, tiro as dúvidas, e a pessoa me diz, eu quero entrar. Não quero entrar.
mas eu queria saber as novidades no privado. Pode ser? Pode, ou no Facebook da página do Pra Elas com Elas. Tranquilo, gente, é assim que funciona, não tem mistério. Tá bom? Bem light. Se procura ali nas redes que a gente está à disposição. Então, pessoal, como sempre, de costume, no sábado que vem, a partir das 19 horas, a gente vai estar aqui com um novo assunto, que ainda é surpresa, com convidadas novas, que ainda são surpresa. A gente vai divulgando aí nas nossas redes aos pouquinhos, vocês vão nos acompanhando, né, Magda? A gente está com bastante projeto bom, bastante coisa boa. Tanto para agora, ainda para 2022, que ainda dá para fazer muita luta, muita bagunça ainda nesse ano, mas para 2023 também. Então, a gente se encontra de novo aí nas redes sociais e aqui, então, no sábado que vem, a partir das 19 horas. Foi um imenso prazer ter todos vocês aqui. Brigadão, Magda, brigadão, pessoal. Brigadão, homens, por estarem participando. Os meus amigos aí, feliz. ó. Meus amigos da corrida que entraram para ver o solaço que eu peguei, vão compartilhar, compartilha. Gente, se ficou alguma dúvida, não conseguiu mandar aqui, manda aqui nos comentários ou manda lá nas nossas redes mesmo. A gente vai trazer esse assunto novamente e vamos atrás das informações aí para ficar todo mundo bem informado sobre o nosso município e sobre o que acontece no mundo, né, Magda? Porque o mundo não é só Viamão, mas é em Viamão que a gente vive, que a gente come, que a gente gasta, que a gente cria nossos filhos. Então é aqui que a gente vai discutir política. Beijão, beijão, beijão. Fiquem todos bem, um ótimo final de semana. Podem ir agora, crianças, para as festas de vocês. Estão liberados. Beijo.